Estamos aqui em Passo Fundo, na clínica Gastrobese, nesse primeiro workshop. Quando se faz uma cirurgia, nós nos preocupamos muito. Quando eu olho a bioimpedanciometria, muitos acreditam que eu estou olhando o excesso de gordura. Não, eu estou olhando a perda muscular. Porque quanto mais tiver conservação, mais for conservada a musculatura, tanto melhor o vigor do paciente, a saúde do paciente e a perda de peso em consequência disso. Precisa fazer atividade física, comer carne. Restrição do álcool. Aqui nós entramos numa situação que é um pouco comum, muito mais comum do que a gente gostaria, e que às vezes o paciente não tem a dimensão do que nós estamos falando. Ele diz, olha, eu estou tomando uma latinha de cerveja das tantas calorias por dia. Nós temos duas preocupações, talvez três preocupações. A primeira é que tem a caloria do produto. A segunda é que este álcool atua no receptor hormonal que faz gerar saciedade e diminuir a fome, e o paciente passa a comer mais, não só no mesmo dia, vários dias ele passa a comer a mais. E o terceiro ponto, em relação ao álcool, que nos preocupa muito, é a dependência. Talvez esse seja o pior deles. E aí muitas pessoas dizem, não, mas fazer a cirurgia torna a pessoa alcoolista. Não, o alcoolismo acontece para quem fez ou não fez cirurgia. Agora, o fato de não se alimentar junto na hora que bebe, faz com que rapidamente o paciente se embriague. E isso torna mais evidente, e ele, gostando da embriaguez, às vezes abusa também. Então nós teremos sequelas mais graves do álcool em virtude da cirurgia. Algumas vezes o paciente chega e diz assim, não, eu não estou vindo, eu desapareço do consultório, eu não estou vindo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Mas com o tempo e com o meio, com as pessoas à sua volta, essa noção que a pessoa tem do que ela deve fazer acaba se modificando. As pessoas começam a achar que elas estão comendo muito pouco, continuam comendo pouco. E chegam para nós, olha, eu como isso aqui, eu como muito pouco, eu não sei como é que eu ganhei 25 quilos. E eu tenho que fazer de conta que eu acredito. Eu olho e digo, realmente você não está comendo nada, mas como eu não sou nutricionista para calcular todas as coisas, nós vamos ter que, além de fazer a avaliação médica, nós vamos ter que fazer uma avaliação nutricional adequada para quantificar a sua alimentação. E na maioria das vezes, é muito difícil, mas na maioria das vezes nós vamos ver que a dieta está no mínimo em carboidrato, o dobro do necessário. E além disso, considerando a avaliação nutricional, nós temos que ver que olhem todos os componentes minerais, vitaminas, que estão envolvidos numa dieta de alguém que tem uma deficiência na absorção, dependendo da técnica, e que precisa ser monitorado. Para o médico é difícil monitorar. O paciente muitas vezes diz, eu sei me controlar, eu sei o que eu estou comendo. Mas é muito difícil que ele vá saber se está comendo certo. Pelo menos olhando pelo lado nutricional. E aí nós teremos que fazer uma suplementação vitamínica e eventualmente, e com bastante frequência, proteica. Proteica pode ser uma suplementação pela dieta ou uma fórmula que acrescente isso. E afinal, com tudo isso que eu coloquei, a cirurgia funciona? Nós temos duas maneiras de avaliar isso. Primeiro, nós temos que saber assim, o que é que a cirurgia faz? Ela faz melhorar o peso e melhorar as doenças relacionadas ao peso. Então vamos começar aqui. Melhora de comorbidade. Será que a cirurgia funciona? Nós vamos ver que a apneia do sono melhora em 90%. Nós temos uma melhora similar em vários aspectos. E principalmente quando nós abordamos pacientes com diabetes,
85% deles vão melhorar o seu estado metabólico ou o seu diabetes. Então, olhando assim, realmente a cirurgia funciona. E isso, 85%, nós estamos falando de percentuais bastante elevados. Mas, como eu falei, o paciente não está tão preocupado com isso, ele está preocupado mais com a perda de peso. E em termos de perda de peso, nós vamos ver que a média do excesso de peso é perder 70% do excesso. À medida que vai passando o tempo, ele que atinge 80% dos pacientes. Êxito é perder metade do excesso de peso, 90% perde a metade do excesso de peso, mas após 10 anos, nós vamos ter o quê? 30% de falha. O tratamento bariátrico busca o êxito. E agora nós vamos falar, nos deter em termos de peso, uma perda de 50% do excesso de peso é considerado sucesso. Uma pessoa que tem 100 quilos de excesso, deveria pesar 80, está com 180, perde 50, fica com 30 quilos. Não tem mais diabetes, não tem outra coisa. É considerado êxito, mesmo que ainda seja bastante excessivo o peso. Ele está vivendo muito melhor. Então, não é que eles têm que estar no peso ideal, tem que ficar magro. Não é para isso a cirurgia. A cirurgia não tem finalidade estética. A cirurgia tem finalidade de saúde. Com 50 quilos a menos, esse paciente melhora muito. Melhora essas comorbidades. E não adianta nada cirurgias, como eu dei o exemplo, cirurgia desabsortiva, que a pessoa fica extremamente magra e desnutrida. Os parefeitos têm que ser mínimos. De novo, nós lembrando, então, daquele desenho, que é a preocupação, que nós temos a falha da cirurgia, do tratamento bariátrico, quando houver um reganho de mais de 20% depois da estabilização. Lembro que todos os pacientes é normal reganhar peso, perde peso até 1 ano e meio, 2 anos, depois recupera até 15%, 20%, isso é normal, do mínimo que esteve, é normal recuperar, mas nós estamos falando a partir da estabilização, um reganho de mais de 20% ou uma perda menor que 50% do excesso é considerado uma falha, principalmente se vir associada a retorno das comorbidades, das doenças associadas, ou se tiver para efeitos intensos e insuportáveis, vômito, diarreia e outros exemplos. Mas afinal, então, quando que nós podemos dizer falhei? E na verdade não é falhei, é falhamos, nós estamos juntos nessa. Quando nós tivermos uma perda de peso inferior a 50%, para efeitos insuportáveis, persistência de comorbidades, com pelo menos 2 dessas, nós vamos considerar falha. Se esses 2 aqui estão atendidos e esse aqui falhou, não é falha do tratamento. Mas qual é o título de hoje? Reganho de peso. E nós vamos falar então, seguir daqui para frente, falando só sobre excesso de peso e não vamos mais olhar esses 2 pontos. Então assim, por que o tratamento não funcionou é a pergunta da maioria dos que estão nos ouvindo. Nós esperamos responder a 30% das pessoas que fizeram a cirurgia. Aqui nós vamos estar falando para 30%, realmente agora eu estou vendo aqui. Tá bom? 30% das pessoas, eles têm um reganho expressivo de peso. E as causas, por que essas pessoas ganharam peso? Elas ganharam porque elas tiveram adaptação do seu organismo à terapia proposta, ao tratamento. Vejam que fazer a cirurgia significa criar um defeito na pessoa e que graças a esse defeito ela perde peso. O nosso organismo procura reparar os danos. Se eu tenho uma fratura, ele vai solidificar a fratura. Se eu tenho um desgaste da articulação, ele vai imobilizar essa articulação para que eu não tenha tanta dor. E no organismo, na parte digestiva, é a mesma coisa. Quando eu crio um defeito, o organismo tenta se adaptar a esse defeito. E essa adaptação vem com o ganho de peso.
um efeito comportamental, à medida em que passa o tempo, nós nos adaptamos, o nosso comportamento fica adaptado à cirurgia. Vejam, os senhores que quando se alimentavam logo após a cirurgia, cabia muito pouquinho. E se vocês forem fazer uma tomografia para medir o volume do estômago, vão ver que não houve tanta dilatação, mas comem muito mais.